todos. Damos início nesse instante à audiência pública que trata sobre as leis orçamentárias para o exercício de 2017. O projeto de lei número 46 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barueri para o exercício financeiro de 2017. O projeto de lei número 47/2016, que altera os anexos 1, 2 e 3 da lei 2291, de 21 de outubro de 2013, que é o Plano Plurianual para o exercício de 2014 a 2017. E também o projeto de lei número 48/2016, que altera os anexos da lei número 2466, de 19 de maio de 2016, a lei de diretrizes orçamentárias de 2017. De imediato eu vou passar aqui a palavra ao nosso presidente, vereador Carlinhos do Açougue, para que possa deixar suas considerações iniciais. Bom dia a todos presentes, Jeremias, doutor Jean. Essa audiência pública para ser discutido aqui sobre os projetos 046, 047, 048, já nominado aqui pelo Jeremias, aonde vocês podem estar aí tirando as dúvidas, fazendo as suas perguntas, fazendo aí as suas sugestões. E após essa audiência pública, semana que vem, aí esse projeto entrará aqui em votação pelos senhores vereadores. Então, vou passar aqui ao doutor Jean para que faça aí os esclarecimentos desses projetos importantes para a nossa cidade, aonde abre-se essa audiência pública para que possamos aí dar aí as opiniões, aí as sugestões, para que possamos dar sequência na próxima semana para a votação. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos os presentes e aqueles que estão acompanhando por vídeo. Então, são 3 projetos que estão na pauta de hoje, nessa audiência pública. E queria pedir autorização ao presidente de nós começarmos pelo final. Pode ser? Pelo seguinte, eu vou explicar. Porque a lei orçamentária anual, ela é um projeto que nós vamos discutir com muito mais riqueza de detalhes, uma vez que a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual já foram aprovados em outras audiências públicas na sua inteireza. Então, os projetos de lei 47 e 48, eles tratam apenas de alterações dessas leis já aprovadas. Explico então. Começando pelo plano plurianual, que é o projeto 47, projeto de lei 47. Existe um tripé orçamentário em qualquer órgão público que compreende o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Como nós comentamos, o presidente deve lembrar, na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o plano plurianual ele tem 4 anos de duração, englobando o segundo ano do mandato do Executivo e Legislativo até o primeiro ano do mandato do prefeito, que, no caso, tomará posse o ano que vem. Então, o plano plurianual, por isso se chama pluri, ele engloba 4 anos de administração de gestão. A lei de diretrizes orçamentária, ela é anual e ela traz as indicações daquilo que o executivo pretende fazer naquele ano. Então, para que nós possamos ter uma ideia bem simples de como funciona esse tripé orçamentário, eu queria que todos nós aqui imaginássemos uma cômoda, né? Qual seria um sinônimo de cômoda? Um gaveteiro, né? Uma mobília. Mobília eu gostei. Em que você tem
uma primeira gaveta grande. E embaixo, gavetas menores, tá? Então lá, a gaveta grande seria o plano plurianual, englobando 4 anos. Embaixo, você tem 4 gavetas, que são os 4 anos das leis de diretrizes orçamentárias, que fazem parte do plano plurianual. E quando você abre a gaveta, você encontra compartimentos, como se fosse para colocar meias. Estou sendo bem simplista para que o povo possa compreender. E ali você tem educação, saúde, legislativo, segurança, trânsito, em cada compartimento. Então, a lei de diretrizes orçamentárias determina que obra será feita em cada compartimento da gaveta do ano de 2017, que é o caso que nós estamos verificando aqui. Depois disso vem a lei orçamentária anual, que põe preço, que põe valor em cada uma dessas obras. Não que a lei de diretrizes não tenha os valores, tem. Mas aí a lei orçamentária é que diz, olha, a receita entrou e a despesa vai sair conforme a lei de diretrizes orçamentárias, que está acoplada ao plano plurianual de 4 anos. Pois bem, dito isso, feita esta introdução, o que está ocorrendo aqui agora? Uma audiência pública para modificar o plano plurianual, notadamente no que diz respeito à iluminação pública. A iluminação pública, ela é um projeto da prefeitura local que modifica o planejamento anterior por conta de uma parceria no sistema de iluminação pública. Por isso, então, está havendo uma alteração no plano plurianual. É uma alteração que só mexe nisso. O plano plurianual ele continua sendo idêntico, mas ele faz essa alteração por conta de um novo contrato, de uma nova forma de contratação da Prefeitura Municipal de Barueri. Isso então com relação ao plano plurianual. Com relação à lei de diretrizes orçamentárias, são várias as alterações, portanto, vários os anexos que são modificados. Eu vou até pegar aqui para comentar, um pouquinho só. Porque aqui na justificativa diz assim: com a aproximação do final do exercício, a situação à época vigente sofreu alterações. Qual situação? Da lei de diretrizes orçamentária. Sobretudo em função de fatores externos à economia municipal, os quais trouxeram reflexos no quadro econômico de todos os níveis. Então, você verifica na lei de diretrizes orçamentárias que algumas obras previstas, elas tiveram a diminuição de valores e outras obras previstas tiveram aumento de valores. Em linhas gerais, eu diria que é o seguinte, e me perdoem se a expressão for um pouco chula, mas quando o cobertor é curto, presidente, a gente acaba esticando ele para tentar resolver problemas. Então, em linhas gerais, como eu disse, é o que está ocorrendo aqui nesses 2 projetos de lei que estão tramitando. São adequações para que a administração, na sua gestão, não fuja da realidade econômica atual. Então, para resumir e fechar, projeto de lei 047, plano plurianual, está fazendo uma alteração por conta da questão da iluminação pública. Projeto de lei 48, lei de diretrizes orçamentárias, estão sendo feitas várias alterações, algumas com diminuição e outra com acréscimo de valores naquelas caixinhas que eu comentei anteriormente, para também adequar a situação econômica atual do município. Dito isso, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma consideração para que o presidente pudesse aqui colocar em aprovação, em votação e consequente aprovação,
esses dois projetos, que são realmente mais rápidos, porque, como eu disse, é uma alteração de uma lei já aprovada pela Casa, para daí a gente entrar na lei orçamentária anual, que é um pouco mais longa e extensa. Não sei se o presidente gostaria de conduzir, então, a discussão e votação. De acordo com o que o doutor Jean já explanou, não sei se tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma sugestão, né? O vereador Zé Baiano está presente aí, obrigado, vereador. Fique à vontade, se quiser ficar aí ou quiser vir sentar à mesa também aqui, à vontade. Também o vereador Celso Calegari também está presente, né? Se quiser fazer algumas colocações para esses dois projetos, né? 047/2016, que altera os anexos 1, 2, 3 da Lei 2.291, de 2013, e o 48/2016, 48/2016, que altera os anexos da Lei 2466, de 19 de maio de 2016, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né? Novamente, se precisar, o doutor Jean fala novamente. E se ninguém tiver nenhuma aí objeção, a gente coloca aí em votação aqui nessa audiência pública para que passamos para o outro, né? Não sei se alguém queira se pronunciar. Também a Dejanira ali, filha do vereador Tarzan, né? Tranquilo, doutor Valmar, né? Se ninguém tem nada, eu acho que está tranquilo, doutor. E se vocês aprovam o que foi dito aqui nessa audiência, né? Se está tranquilo, está tudo ok, podemos passar para frente para, né, para a gente discutir o outro ali. E então fica aqui registrado então que os projetos 047/2016 e o 48/2016 ficam aprovados então por essa audiência pública, ok? Muito bem, agora vamos falar de dinheiro. Eu tenho um amigo, aí sim, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte: dinheiro não é problema, a gente não tem mesmo, então ele não é problema. Eu queria pedir para colocar a apresentação, por gentileza, para a gente poder falar agora orientado com algumas explicações. E eu quero pedir licença a vocês para colocar essa apresentação, fazendo menção ao que disse na última vez que estive aqui presente numa audiência pública. O fato de ser uma audiência pública é uma audiência... Obrigado, vereador. É uma audiência pública, portanto, é uma audiência para o povo. O que significa dizer que todos nós somos povo. Não é porque somos advogados ou vereadores que não somos povo, porque todos nós somos povo. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendi que seria muito proveitoso para todos nós entendermos um pouco do que é a lei orçamentária anual. Bem por isso que eu fiz essa apresentação, preparei essa apresentação, que é um pouco mais longa do que a verificação dos dois projetos anteriores. Muito bem. Deixa eu só corrigir um erro, porque eu esqueci, por uma falta de educação, de agradecer ao presidente pelo convite de estar aqui tentando passar alguma coisa, agradecer ao doutor Valmar também e agradecer aos vereadores que estão presentes, assessores e demais pessoas, porque todos nós somos povo, pela oportunidade de eu estar aqui sentado tentando passar alguma coisa. Eu acredito, gente, que a única forma de nós enriquecermos culturalmente é passando informação. Então, eu até peço a Deus
que eu tenha a oportunidade e a possibilidade de passar algum tipo de informação para vocês e também aprender com os presentes, né? Que é super importante isso também. Então, me desculpe por não ter feito isso no começo, viu? Vamos lá. Então, nós vamos discutir aqui o projeto de lei 046 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barueri para o exercício financeiro de 2017. O primeiro slide que eu trago, e eu fiz questão de fazer em forma de pergunta, se puder passar já o próximo slide. A pergunta é: como é o processo orçamentário? Então, olha lá. O processo orçamentário compreende as fases de elaboração e execução das leis, PPA, LDO, LOA. Este é o tripé orçamentário que nós comentamos anteriormente. Qual foi a palavra que o Jeremias usou? Mobília. Essa é a mobília. Então, o plano plurianual tem 4 anos. A lei de diretriz orçamentária estabelece as obras e serviços que o governo pretende a cada ano. E a lei orçamentária anual põe preço a tudo isso. O próximo slide, que também eu deixei como uma pergunta, vamos lá. Que como é ainda o processo orçamentário, eu vou pedir licença para fazer a leitura, porque ele é muito explicativo. Cada uma dessas leis tem ritos próprios de elaboração, aprovação e implementação pelos poderes legislativo e executivo. Entender esses ritos é o primeiro passo para a participação da sociedade no processo decisório, fortalecendo assim o exercício do controle social na aplicação dos recursos públicos. Gente, é importante que nós façamos um breve comentário, no sentido de que, se você for fazer uma análise histórica de como funcionava a administração pública, notadamente a municipal, antigamente, e como ela funciona hoje, percebe-se claramente que a participação popular ganhou força ao longo dos anos. Tanto é que nós estamos sentados aqui agora, tratando em uma audiência pública da lei do orçamento do município. E da mesma forma que na última audiência pública aqui, eu fiz até um breve desabafo de que a legislação constitucional criou a audiência pública. Entretanto, a população ainda não aderiu a essa criação. É uma grande pena, porque seria uma grande oportunidade para a população se manifestar. De outro lado, nós temos aqui vereadores preocupados com o município, participando como povo e como representante do povo numa audiência pública, o que é muito bom. Portanto, o rito processual, quer seja do plano plurianual, quer seja da lei de diretrizes orçamentárias ou da lei orçamentária anual, ele corre idêntico. São projetos criados pelo Executivo, que passam por audiência pública no Executivo, depois vêm para o Legislativo, passam por audiência pública no Legislativo, e existe sempre a possibilidade de emendas aos projetos pelos vereadores que têm, dentre as suas funções, essa também, que eu considero extremamente importante, a possibilidade de você emendar projetos. Bom, dando sequência lá, vamos para o próximo slide. Isso, muito bom. É na lei orçamentária anual, que nós chamamos de LOA, que o governo define as prioridades contidas no plano plurianual e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A lei orçamentária anual disciplina todas as ações do governo. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento, mas nem tudo é feito pelo governo. Olha que coisa interessante, então. Eu vou dar um exemplo bem rasteiro, bem simples. Recentemente eu tive que fazer o box do meu banheiro. E eu
contratei uma empresa que fez um orçamento para confecção e instalação do box no meu banheiro. Vocês concordam que eu tinha que ter uma previsão de receita para poder fazer essa despesa? É exatamente igual numa proporção gigantesca. Então, é o que a gente acabou de ler. Todas as despesas estão contempladas na Lei Orçamentária Anual, assim como todas as receitas. Nós vamos entrar nisso nos próximos slides. E nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Ou seja, se eu tivesse, vamos dizer que o box ficou em R$15, e se eu tivesse uma receita de R$10, eu não poderia comprar esse box, né? Um box de R$10 está bom, né, presidente? Não poderia comprar. A lei orçamentária anual funciona exatamente da mesma forma. E aqui vem um conclamo aos vereadores que podem e devem analisar a lei orçamentária anual para e passo, para saber como está o desempenho disso. Ou seja, será que o governo, o executivo, está gastando além daquilo que tem? Se está em desacordo com a lei anual, com a lei orçamentária anual. E o vereador, como um fiscal, pode verificar isso, pode olhar isso de perto. Próximo slide, por favor. Na Câmara Municipal, os vereadores discutem na Comissão de Orçamento, a proposta enviada pelo Executivo, fazem as modificações que julgam necessárias por meio de emendas e votam o projeto. Depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo prefeito e se transforma em lei, que é justamente o ritual que nós estamos passando agora. O próximo slide, por gentileza. Ainda a pergunta: o que é a Lei Orçamentária Anual? É um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. Aqui só frisando aquilo que eu já tinha comentado antes. Lembrem-se da questão do box do banheiro. Tem que haver uma previsão, tem que haver uma receita e um equilíbrio entre elas. Tanto é que, se você pega, por exemplo, o artigo 2º do projeto de lei que nós estamos analisando e o artigo 3º, você vai chegar no mesmo valor de receita e mesmo valor de despesa. Por quê? Porque a receita que é estimada, ela chega num valor. A despesa que é prevista tem que ter o mesmo valor. Se eu tenho 10, é 10 que eu posso gastar. Próximo slide, por favor. A Lei Orçamentária Anual é onde aloca os recursos destinados a hospitais, manutenção de estradas, construção de escolas, pagamento de professores e outras coisas. E é no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados. Eu só estou repisando aquilo que nós já estávamos conversando. Então, por exemplo, o vereador que está atento e que já tomou ciência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pode verificar que lá havia a indicação para a construção de um hospital, de um posto de saúde. Então ele vai agora na lei orçamentária verificar na parte da saúde se aquele posto de saúde que estava determinado na lei de diretrizes consta efetivamente na lei orçamentária e qual é o valor que está programado para esta obra. Muito bem, então ele olhou a despesa. Aí ele vai na receita e verifica lá nas caixinhas da nossa mobília
qual é o valor que está destinado como entrada de dinheiro para a área de saúde. E assim ele consegue fazer a ligação da receita prevista, com a despesa destinada e verificar se a prefeitura, o executivo, tem condições financeiras de fazer isso. Lembrando que existem as receitas e despesa extra-orçamentárias, que nós já vamos tratar daqui a pouco. Próximo slide, por gentileza. E o que é a execução orçamentária? É o processo que consiste em programar e realizar despesas, levando-se em conta a disponibilidade financeira da administração e o cumprimento das exigências legais. Como eu disse, fechando esse primeiro ciclo, se tem dinheiro faz, se não tem dinheiro não faz. É uma lei e a lei tem que ser respeitada. Vamos ao outro. O que são classificações orçamentárias? As classificações são numerações utilizadas para facilitar e padronizar as informações que se deseja obter. Pela classificação é possível visualizar o orçamento por poder, por função de governo, por subfunção, por programa e por categoria econômica. A classificação funcional programática representou um grande avanço na técnica de apresentação orçamentária. Essas, portanto, vieram da Lei 4.320, que é a lei que trata de finanças públicas. Então, hoje você tem, procuremos todos nós imaginar como um funil. Então, você tem o poder, depois você tem a função do governo, você tem a subfunção, o programa e a categoria econômica. Então, vamos lá. O poder é o executivo, a função de governo é saúde, a subfunção é construção ou obras, o programa é hospital e a categoria econômica é o valor. A lei de diretrizes, a lei orçamentária anual, ela tem essa riqueza de detalhes, ela chega a essa riqueza de detalhes, para que nós possamos efetivamente fiscalizar e verificar se o orçamento ao longo do ano está seguindo aquilo que foi pré-determinado. Vamos para o próximo slide, por favor. E ela permitiu a vinculação das dotações orçamentárias a objetivos de governo que, por sua vez, eram viabilizados pelos programas de governo. Portanto, aí essa consideração agora, ela é exatamente uma explicação ao contrário. Ela permitiu que o executivo pegasse determinado valor, entendesse que esse valor se encaixa em determinada obra, que essa obra poderia ser um hospital, que esse hospital seria realizado na pasta da saúde e a saúde está dentro do executivo municipal. Portanto, quer seja olhando daqui para lá ou de lá para cá, você tem a possibilidade de verificar determinada execução orçamentária, quer seja por obra, quer seja por serviço. Ponto 2. Esse enfoque permitiu que uma visão do que o governo faz, o que tinha significado bastante diferente do critério anterior, que visualizava o que o governo comprava. O que quer dizer essa afirmação? Antes da Lei 4.320, o governo ele tinha a estimativa da receita, o planejamento da despesa, mas tudo no que a gente contabilmente chamava de caixa único. E aí o executivo, por seus líderes, por seus técnicos, decidia o que faria em qualquer uma das funções, programas, ou pasta, ou obra. Hoje não é assim. Tanto que existe uma técnica de contabilidade pública que se chama, não cabe aqui, mas só para comentar, é um parênteses, transposição de verba. Às vezes o o legislativo recebe um projeto de lei de transposição de verba, em que o executivo pretende que um determinado valor saia de um programa ou de um governo, de uma parte do governo, saúde, para educação, porque percebe-se que esse dinheiro não vai ser gasto ali e pode muito bem ser gasto em outro local. Aí note que
que o legislativo tem que ser consultado sobre isso. E, particularmente, entendo que essa é a riqueza e esse é o poder do poder legislativo, porque o povo não consegue verificar como o seu representante consegue. E o seu representante tem que realmente estar muito atento a essas mudanças orçamentárias, para saber se a execução do orçamento e da administração como um todo está seguindo de forma correta. O que eu estou querendo dizer? Agora eu vou deixar de lado Barueri e vamos falar de uma forma genérica, executivo, legislativo. Às vezes um candidato, ele promete mundos e fundos e nem sabe se consegue ou não fazer isso dentro do orçamento do seu município. Vocês entendem onde eu quero chegar? E aí é que está o papel do vereador. Porque às vezes o candidato fala, eu vou construir 5 hospitais, mas espera um pouquinho, não tem nem orçamento para isso. Mas para ele ganhar a eleição, ele faz dessa forma. E aí é que o vereador tem esse poder fiscalizatório que eu particularmente acho que é brilhante, de poder fazer uma ação em prol da população nesse sentido, de fiscalizar. Próximo slide, por gentileza. O que são classificações orçamentárias? Ainda na pergunta. A partir do orçamento do ano 2000, diversas modificações foram estabelecidas na classificação vigente, procurando-se privilegiar o aspecto gerencial do orçamento com a adoção de práticas simplificadoras e descentralizadoras. Então, de 2000 para cá, como eu disse, houve cada vez mais a modernização do orçamento público para que a fiscalização pudesse ser muito mais hábil, no sentido de que o que essa frase está querendo dizer é que antigamente, quando você folheava um orçamento, ele era tão mal detalhado ou tão mal organizado que você não conseguia entender, a não ser que você fosse um contador público. De lá para cá, a coisa tornou-se um pouco mais visível, de mais fácil verificação e fiscalização. O próximo slide trata do que é o orçamento participativo. O orçamento participativo é um importante instrumento de complementação da democracia representativa, pois permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da prefeitura. Aqui, na minha opinião, é uma das melhores inovações orçamentárias que nós estamos experimentando nos últimos tempos. O orçamento participativo dá voz ao povo e dá muita voz ao vereador que é representante do povo. Portanto, como eu disse no começo, o executivo realizou audiências públicas para que esse orçamento fosse preparado, projeto de lei, enviado para cá, estamos realizando essa audiência pública. O orçamento participativo, ele pode ser um pouco mais alargado, dependendo do desejo do próprio governo. Existem alguns municípios, confesso que não sei se é o caso do nosso aqui, em que a prefeitura vai, durante a execução e preparação deste projeto de lei, em bairros ou união de alguns bairros, zonas, chamando o povo para opinar sobre o orçamento. Não sei se aqui aconteceu, mas em alguns municípios isso ocorre. E aí o povo vai indicando aquilo que entende como sendo as demandas do seu local, do seu bairro, e isso vai sendo inserido no orçamento. Eu sou um entusiasta do orçamento participativo. Próximo slide diz assim: além disso, o orçamento participativo, estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a corresponsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão da cidade. Esse slide é autoexplicativo, né? É bem por aí. Quando você aproxima o povo da realidade de um orçamento,
ele também não pode, lá na frente, dizer: ah, mas não fizeram de tal ou qual jeito. Mas espera um pouquinho, você foi consultado. O povo foi consultado. E o que é, então, o orçamento impositivo no próximo slide? A legislação e a execução prática do orçamento consideram a despesa fixada na lei orçamentária como uma autorização para gastar e não como uma obrigação de gastar. Isso abre espaço para que o Poder Executivo não realize algumas despesas previstas no orçamento. Estou falando de antigamente. Trata-se do chamado orçamento autorizativo, no qual parte das despesas pode ser contingenciada. Próximo slide. A ideia de orçamento impositivo é mudar esta prática, tornando obrigatória a execução de todo o orçamento nos termos em que ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, trazendo aqui a informação para nós, aprovado pela Câmara Municipal. E eu deixei Congresso Nacional porque assim está na Emenda Constitucional 86, que trouxe o orçamento impositivo. O que quer dizer isso? O orçamento impositivo, ele traz obrigação ao Executivo de cumprir o seu orçamento na sua integralidade. É claro que você pode estar perguntando, ou até gostaria de perguntar, mas espera um pouquinho, Jean. O ano passado estava previsto lá a construção de uma creche que não foi feita. Mas aí há que se verificar o porquê que isso ocorreu. Pode ter havido uma transposição de verba, pode ter havido não é renúncia o termo, menos receita daquilo que se previu, e aí você tem ajustes no orçamento que são ajustes legais. Agora, vamos dizer que o orçamento, durante todo o ano, conseguiu receber o valor de receitas que estava previsto. Consequentemente, o Executivo tem que, por imposição desta emenda constitucional, cumprir o seu orçamento na sua integralidade. É esse o aspecto. Em não cumprindo, existem algumas formas legais que o Executivo tem que justificar, e elas passam pela Câmara, o porquê não houve o cumprimento. Antigamente, o Executivo decidia o que ia ou que não ia gastar, como ia ou como não ia gastar. O que eu estou querendo trazer aqui como uma explicação? Tanto o orçamento participativo quanto o orçamento impositivo trouxe luz de fiscalização para o Executivo na execução do seu orçamento, o que é bom, o que é muito bom, porque se nós temos que cumprir constitucionalmente o equilíbrio entre os poderes, essas duas medidas trazem esse equilíbrio. Lembrando que o vereador é representante do povo e lembrando que o Executivo precisa cumprir aquilo que está no seu orçamento, aprovado pelo Legislativo e sancionado por ele mesmo. Tudo bem até aqui, gente? Não estou dando muito sono não, né? Não estou causando muito sono não, pessoal. Muito bem, o próximo slide eu fiz questão de incluir porque é uma matéria muito recente e existe essa dúvida. É o slide do teto dos gastos públicos que foi aprovado ontem em segunda votação na Câmara Federal e vai agora para o Senado Federal. O que propõe então o projeto de emenda constitucional 241, conhecido como PEC do teto de gastos? A PEC do teto de gastos, proposta pelo governo federal, tem o objetivo de limitar o crescimento das despesas do governo. A medida fixa para os três poderes, além do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, um limite anual de despesas. Portanto, existe um teto e o governo não pode ultrapassar esse teto. Se esse teto é 100, não pode ser 101. Próximo slide. Como é calculado esse limite de gastos? Segundo o texto, o governo, assim como as outras esferas, poderão gastar o mesmo valor que foi gasto no ano anterior,
corrigido pela inflação, ou seja, tirando a inflação, o limite será o mesmo valor do ano que passou. Se foi 100, a inflação deu 10%, 110, e esse passa a ser o limite de gastos do outro ano. Não pode ultrapassar esse limite de gastos. Próximo slide. E no caso das transferências entre o governo federal e os municípios? A PEC determina que alguns outros gastos não precisarão se sujeitar ao limite estabelecido pela medida, como as transferências do governo federal para estados e municípios. Portanto, fazendo uma junção da explicação disso, o governo municipal, os governos estaduais e o governo federal têm que seguir a mesma regra de teto. As mesmas despesas do ano anterior, somada à inflação. Ponto. Segundo ponto importante. As transferências de federal para estadual ou do federal para o municipal não estão abarcadas nesta PEC. Elas ocorrerão normalmente. E trago a lembrança, porque me veio agora à memória, um caso de 4 municípios que consorciados estão construindo uma barragem para melhorar o abastecimento de água na região. Esta barragem, ela é subsidiada em 70% por dinheiro do governo federal, que é através do Ministério das Cidades. Esse valor não é computado nos orçamentos desses 4 municípios, porque é valor oriundo de transferência. Então, isso não muda, porque a grande preocupação dos prefeitos era a seguinte: espera um pouquinho, se o meu gasto de um ano vai ser o mesmo para o outro ano, eu não vou mais poder assinar convênio com o governo federal, porque vai estourar o gasto, vai estourar o teto? Não, não muda nada. Então, eu achei por bem trazer essas informações de como funciona. É claro que eu gastei aqui 2, 3, 4 minutos para explicar uma PEC gigantesca, mas eu acho que é importante vocês entenderem que o governo municipal também está regrado por essa PEC de 20 anos, mas não interfere as transferências governamentais. Tudo bem, gente? Estamos indo bem? Então agora nós vamos entrar no projeto de lei. O artigo 1º, que diz assim: o Orçamento Geral do Município de Barueri, para o exercício financeiro, estima a receita e despesa em 2... Gente, eu não sei quanto que eu... Ah, está escrito, ainda bem. 2 bilhões... Tinha tanto zero aqui que eu fiquei perdido. 2 bilhões, 456 milhões, 75 mil e 200 reais. Que são separados em orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social, além de recursos de autarquias e fundações. Então, o artigo 1º, ele está determinando qual é o valor de receita e despesa e determinando num primeiro quadro aonde isso será utilizado. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, recursos de autarquias e fundações. Orçamento fiscal é o próprio executivo. Seguridade Social seria a Previdência. E autarquias e fundações seria... Deixa eu ver se eu lembro alguma daqui. Não, como é que chama? FIEB. FIEB seria uma... Se eu não me engano, uma fundação, a FIEB, né? Fundação Instituto de Educação de Barueri. Então, a FIEB seria uma fundação. O que o artigo 1º está dizendo, então? Olha, nós temos receitas. E essas receitas, elas originam-se de Executivo, Previdência, Fundações e Autarquias. Artigo 2º. Vamos lá. Próximo slide, por gentileza. Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios que poderão financiar políticas públicas e os programas de governo. Receitas orçamentárias, portanto, são impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recurso. Portanto, o artigo 2º,
está trazendo para nós, aqui no projeto de lei, da onde vem o dinheiro, quais são as torneiras que fazem com que o dinheiro, a receita, entre no executivo. Impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos. Eu estava ouvindo agora de manhã, presidente, a rádio, aliás, minto, não foi hoje, foi ontem à noite. Não era nem a rádio, agora corrigindo tudo. Estava ouvindo uma gravação em que uma palestra, né? E o palestrante dizia assim: só existe 2 certezas na vida, a morte e os impostos. Você vai morrer e vai ter que pagar imposto. São as 2 certezas da vida. E é isso mesmo, né? A própria palavra diz: imposto é imposto, portanto você precisa pagar. E é como entra a receita. O artigo 2º também diz que as receitas correntes são receitas tributárias de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Portanto, o que o artigo 2º está querendo nos informar? Que as receitas originárias de tributos, que são impostos ou taxas, eles originam-se para pagamento de despesas correntes, que são as despesas que a gente chamaria aqui, a grosso modo, do dia a dia do executivo. Portanto, a construção de algo, o pagamento de um serviço é receita corrente. Paga-se de que forma? Com a despesa corrente. Eu falei ao contrário, perdão. Paga-se de que forma? Com receitas originárias de impostos e taxas. Próximo slide, por gentileza. Artigo... Peraí, que acho que eu me perdi. Artigo 2º ainda. Receitas de capital provenientes de operações de crédito. Tá certo aí, gente? Tá. Provenientes de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital e outras receitas de capitais. Então você percebe que já é diferente, já entra de forma diferente. É uma receita de capital. Ela provém de outro tipo de recursos, como operações de crédito e outras coisas. E as receitas extra-orçamentárias, que são aquelas que não fazem parte do orçamento público. Lembra que eu comentei um pouco mais atrás a respeito das receitas extra-orçamentárias? Elas não fazem parte. E eu gostaria de explicar um pouco essa questão, porque, na minha opinião, é bastante interessante. Você tem, por exemplo, um prefeito de uma determinada cidade, em que ele é chamado no governo estadual para assinar um convênio, porque houve uma liberação de um programa de creches e o município foi contemplado com isso. O prefeito não sabia que no ano de 2017 haveria esse programa e esse convênio e, portanto, essa creche, por exemplo. Então, esse dinheiro é um dinheiro que vai entrar, que não está contemplado no orçamento. Lembra que eu falei que o orçamento impositivo, ele tem as receitas certas e as despesas certas. Mas espera aí, chegou algo novo. Então, ele entra como uma extra-orçamentária e sairá também numa rubrica chamada extra-orçamentária. Por isso é que isso tem que estar também disciplinado em lei. Próximo slide está trazendo um quadro que está no projeto de lei, que é exatamente as receitas do município separadas por tributo, contribuições, receita patrimonial de serviços, transferências e outras receitas correntes. Então, aqui você tem o primeiro esqueleto de como as receitas são determinadas para o orçamento de Barueri. Isso está no projeto de lei, no próprio artigo 2º. Quero crer que os vereadores já tiveram acesso a isso. E se o presidente me autorizar, eu queria deixar esse material dos slides para vocês, viu? Já está no computador de vocês, fica para distribuição para quem quiser, tá bom? Vamos seguir. Artigo 3º, vamos para o artigo 3º. Como o artigo 2º tratou de receitas,
O artigo 3º tratará de despesas. As despesas são despesas públicas. É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos, despesas correntes, prestadas à sociedade, ou para a realização de investimento, despesas de capital. Ou seja, você tem o dinheiro que gasta e o dinheiro que você resguarda ou guarda como um investimento, para investimentos futuros. As despesas públicas, item 2, devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo por meio do ato administrativo chamado orçamento público, que é justamente o que nós estamos analisando nesse momento. A exceção diz respeito às despesas extra-orçamentárias, que são aqueles dinheiros, desculpa a expressão, mas é isso, é o dinheiro que nem se sabia que viria e acaba vindo, ele entra como extra-orçamentária. Próximo slide, por gentileza. Esse slide eu acho muito interessante, porque diz assim, olha, as despesas públicas devem obedecer aos seguintes requisitos. Utilidade, portanto, atender para algo que seja útil. Legitimidade, atender a uma necessidade pública real. Discussão pública, que é o que nós estamos fazendo. Possibilidade contributiva, ou seja, a possibilidade da população atender à carga tributária decorrente da despesa. O que quer dizer isso? O executivo fica proibido de acharcar a população com impostos em demasia. É uma proibição constitucional e orçamentária. Oportunidade, ou seja, é oportuno ou não é oportuno, já trago um exemplo sobre isso. Hierarquia de gastos. Por que isso? Porque a Constituição tem limites de gastos e prioridades de gastos, também já falaremos, e ser previsto em lei, que é a própria lei orçamentária. Ou seja, o vereador, ele precisa, na hora que ele vê que o executivo pretende fazer uma obra ou contratar o serviço, ele precisa fazer meio que uma lista, uma checagem, através de uma lista disso aqui. Entende? Ou seja, é útil, é legítimo, foi discutido publicamente, existe a possibilidade contributiva, existe a oportunidade, está dentro da hierarquia de gastos, está previsto em lei. E aí eu queria trazer uma lembrança do município, eu estava com o nome agora aqui, fugiu, é um município do Rio Grande do Sul, em que o prefeito, isso já tem muitos anos, resolveu construir um estádio de futebol municipal, que a capacidade do estádio era maior do que o número de habitantes. E fez. Quer dizer, na minha opinião, é um rematado absurdo, porque fere essa listagem de checagem aqui, no que diz respeito à oportunidade. Não é oportuno, não tem o porquê você fazer no seu município um estádio que, se você colocar toda a população dentro, sobra lugar. E era uma cidade litorânea, se não me engano. Eu não estou lembrando o nome agora. Até depois o prefeito foi preso lá no Rio Grande do Sul. Ele foi preso num bingo aqui em São Paulo. Era no tempo que tinha bingo em São Paulo, né? Ele acabou sendo preso num bingo aqui em São Paulo. Mas é isso, você precisa, como vereador ou como população, verificar essa listagem, né? Se está dentro dessa listagem, dessa checagem. O próximo slide traz, então, a definição primeira das despesas no artigo 3º, estas separadas por saúde, educação, cultura, urbanismo, segurança pública, administração, legislativo, né? Separada por governo, por órgão, porque é poder, governo e órgão. Então está aí por órgão para vocês darem uma olhada. Isso também consta do projeto de lei que está aqui em nossas mãos. Próximo slide é o artigo 4º, inciso 1º. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui, que diz assim: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até 17%. Então, 17% é o limite total de despesas que o governo municipal pode abrir créditos suplementares. Então, o que é crédito suplementar?
é um suplemento, é um a mais daquilo que o orçamento está trazendo. Vamos virar para o próximo, por gentileza, que diz assim: são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei de orçamento. Por isso que eu disse que é o a mais. Dependendo da sua finalidade, classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários. Vamos para o próximo? Vamos entender o que é isso. Os suplementares destinam-se ao reforço de uma dotação orçamentária já existente. Então, uma dotação orçamentária já existente. Saúde, precisa de reforço. Haverá uma suplementação na despesa de saúde. Ou seja, se é 100, vai ter que suplementar para 110. Então, é um suplemento aqui. Especiais visam atender a uma necessidade não contemplada no orçamento e dependem de autorização legislativa. Saúde. Há uma necessidade de uma creche no bairro X. Não está contemplado. Então, abre-se um crédito especial para criar esta obra com um valor específico, crédito especial, porque não estava complementado. Percebam, portanto, que nós estamos falando de um orçamento geral, de um valor determinado, em que haverá transição de valores até 17% da receita para adequação à continuidade do governo. Lembra uma coisa, a adequação do orçamento só é possível em valores se houver também uma adequação da lei de diretrizes orçamentárias, que também, por sua vez, só é possível se houver uma adequação no plano plurianual. E a gente remete tudo isso ao começo da nossa audiência pública. Nós fizemos transformações no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, porque a lei orçamentária teve que ser alterada, ou está sendo aprovada, melhor dizendo, já com essas modificações. Ok? Então, é mais ou menos assim. É o que eu chamaria de um efeito de onda. Vai precisar mexer no orçamento? Ok, então, por onda, vai mexer na lei de diretriz orçamentária e, por onda, vai mexer no plano plurianual. Se um desses três não estiverem em sintonia, como eu disse, é um tripé. Nós temos aqui um tripé segurando uma câmera. Se o meu amigo que está cuidando muito bem da câmera cortar um dos pés do tripé, a câmera sofrerá uma queda e ele sofrerá uma repreensão. Eu sei que ele não vai fazer isso porque já lida com isso há muitos anos. Mas é isso, o tripé é exatamente isso. Se você não mexe em um e mexeu nos outros dois, há um desequilíbrio. Vamos seguir, por gentileza? Os créditos extraordinários pressupõem uma situação de urgência ou imprevisão, tal como guerra, comoção interna ou calamidade pública, e são abertos por decreto do Executivo, que deles dará ciência imediata ao Legislativo. É autoexplicativo, né? Há uma guerra, há um terremoto, uma situação de vendaval, chuva, e aí são os créditos extraordinários abertos. Os créditos adicionais, uma vez aprovados, incorporam-se ao orçamento do exercício. Vamos para o próximo, por gentileza? Aqui eu trouxe a informação de um senhor que é analista de planejamento do governo federal, Márcio Luiz de Albuquerque. Ele diz assim: os créditos adicionais trabalham para ajustar o orçamento durante o ano. Quando o orçamento é executado, a gente se depara com algumas situações imprevistas ou uma mudança no rumo da política do governo, que eventualmente não consta na lei do orçamento. Então, para isso, a gente tem que alterar essa lei do orçamento. E os créditos adicionais trabalham em função disso, em função dessas alterações. Para mim, a explicação desse senhor traz bem detalhadamente, ainda que pequena, como funcionam esses créditos. Então, se há uma alteração na política governamental, esses créditos possibilitam isso. Agora, olha que interessante. Quando eu fui vereador, em 1989, o percentual de alteração por crédito era de 70%. Hoje é de 17%. Você vê como ficou mais rígido?
Imagina um executivo que tem 70% de possibilidade de mexer no seu orçamento. Ele faz o que ele quer. Hoje é só 17 e ficou bem mais rígido e, na minha opinião, bem melhor. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Artigo 4º, 2, que fala sobre realizar operações de crédito por antecipação de receita. A possibilidade é de 15% para realizar essas operações de crédito chamadas ARO. Processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação da receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário, a entrada de grana. Essa operação é, em realidade, um adiantamento de receitas a ser captadas em instituições financeiras e que pode ser prevista na lei orçamentária. Ou seja, começa o ano, o prefeito não tem dinheiro no caixa e ele tem uma expectativa de entrada de IPTU muito forte para fevereiro. Então ele toma dinheiro na instituição financeira em janeiro, portanto é uma antecipação de receita orçamentária, e depois ele paga a instituição financeira com a receita que entrará do IPTU. Isso é possível até o limite de 15%. É mais ou menos o que os bancos agora começam a anunciar. Antecipe seu 13º. Já ouviu isso? Que você vai lá, pega um empréstimo e depois paga com o 13º. É uma antecipação de receita orçamentária. É muito feito também, me fugiu o nome agora. Declaração de imposto de renda, com a restituição, né? Não, é restituição que chama? Então, você vai ao banco e fala, olha, eu tenho aqui na minha declaração que eu vou ter uma restituição de R$1.000. Você já toma esse empréstimo antes e depois você paga. Exatamente, obrigado, viu? Exatamente a mesma questão. Vamos consignar aqui que o nosso amigo está sem microfone, mas ele deu uma boa informação para nós aqui. Como é o seu nome? Robson. O Robson, muito bom. Obrigado, Robson. Vamos para o próximo, por favor? Portanto, essa antecipação de receita orçamentária destina-se a atender insuficiência de caixa dentro do próprio exercício financeiro. São empréstimos tomados pelos entes públicos para suprir insuficiências momentâneas de caixa. Para as despesas, nesse caso, existe receita própria atribuída que deverá ser arrecadada. Próximo slide, por favor. Não são receitas orçamentárias, mas sim empréstimos que substituem receitas orçamentárias que não foram arrecadadas no momento esperado. Essas receitas atrasadas, ao serem finalmente realizadas, servirão então para honrar a antecipação de receita e substituir, ao invés das despesas originais. É aquilo que eu expliquei. Você toma antes para depois devolver. Gente, com isso, a gente encerra a explanação da Lei Orçamentária Anual. Ela vem seguida de todos os anexos, como eu disse antes, por grupo, função, subfunção, programa e valor. Mas, em linhas gerais, o que cabia a nós fazer uma explanação a respeito de receitas e despesas está feito. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e principalmente a atenção de vocês, porque daqui eu pude ver que ninguém dormiu, eu fiquei feliz já. Vocês sabem da história do professor que estava dando aula e um cara dormiu na plateia? Já ouviram isso, não? Aí tinha um colega do lado e o professor falou, meu amigo, por favor, acorda esse senhor aí que dormiu. Aí ele respondeu, professor, eu não vou acordar, foi o senhor que fez ele dormir. Se o senhor quiser que acorde. Obrigado. Obrigado à atenção dos senhores, né? E saber se vocês têm alguma pergunta sobre o projeto aqui, né? 46/2016, que estima a receita e fixa, né, a despesa do município de Barueri para o exercício do ano 2017. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, né? Aí estamos abertos aqui, o Dr. Jean pode estar respondendo. E se ninguém tiver nenhuma questão, aí
colocamos aí para aprovação de vocês e assim segue para os senhores vereadores, né, nas próximas sessões, que são duas votações, né? São duas sessões para aprovar o orçamento para o exercício do ano de 2017. O Décio ali da imprensa, né, Décio? Atento ali às explicações aqui do Dr. Jean. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, alguma sugestão, alguém tem? Então, não tendo, né? Tem, Dejanira. Bom dia. Eu queria só sugerir uma correção na página folha 133. Está lá o órgão, o código do órgão, Prefeitura Municipal, Secretaria de Abastecimento, Unidade de Despesa, que tem como atuação orientar e executar os serviços de feiras livres, sacolões, varejões e similares, controlar e fiscalizar. Isso não está mais na pasta do abastecimento, está lá no Serviços Municipais. Queria sugerir essa correção. Só isso, obrigada. Tá, ok. É na folha 133, é isso? Folha 133. Certo. Na página 39 de 64. Não, mas convém corrigir, porque essa lei é o esqueleto do que vai ser executado, né? Não, mas isso está acontecendo desde... Está no PPA, sim, também. Isso está desde quando mudou em 2013, 2014, 2015, 2016. Convém corrigir, por favor. Tá, então fica registrado aqui nessa audiência e vai ser passado para a Comissão de Orçamento e aí eles fazem essa correção. Obrigada. Ok? Então, não havendo mais nenhum questionamento, então, aprovado por essa audiência e o Dr. Jean encerra aí, a gente vamos... Eu vou encerrar como eu comecei. Eu comecei fora dos microfones dizendo para o presidente que a atuação do vereador, e no caso dele como presidente, é a marca de um legado dentro dele mesmo, vida, dentro da família dele e dentro da cidade, do povo da cidade. Então, os vereadores presentes, seus assessores, lembrem-se disso. O legislativo... Aliás, eu costumo dizer que a eleição para vereador é a mais difícil que tem. Vocês concordam comigo? É a mais difícil que tem. Mas o legislativo, que começou, aliás, a administração pública em São Sebastião, porque quem mandava era o legislativo, quem sabe da história da administração pública lembra disso, não por estar lá, mas por ter estudado. O legislativo é um legado. E você precisa, vereador, e quem assessora ao vereador, deixar a sua marca. Uma marca positiva quando passa pela Câmara. Eu tenho, assim, admiração pelo Poder Legislativo. Tem muita gente que fala que o Executivo é legal, porque você faz e acontece. Eu acho que o Poder Legislativo é uma proximidade do povo que o prefeito não tem. Em qualquer município, eu penso dessa forma. Então, quero mais uma vez agradecer e parabenizar a você, vereador, vereadora, assessor, assessora, ao presidente, ao Jeremias, a equipe técnica que está aqui fazendo um excelente trabalho por realmente fazer com que essa audiência pública acontecesse. Porque eu já participei de audiências públicas em que a gente abriu no livro, assinou e fechou no livro. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos, obrigado, Dr. Jean, Jeremias. Então, encerrando aqui a audiência, meus agradecimentos a todos os senhores, que todos tenham aí um excelente dia. Obrigado a todos.